falar da Santa Casa é falar de alguns dos melhores anos da minha vida, né? Tenho memórias muito especiais desse lugar. Eu lembro que tudo começou quando eu estava no terceiro colegial, né? Foi antes, muito treinamento, né? Porque resolvi prestar a prova para medicina naquele ano. Então eu era de uma escola na qual eu já estudava há 13 anos e era boa aluna, então consegui fechar as notas das matérias no terceiro trimestre e pedi para as pessoas me ajudarem lá para eu parar de ir na escola no último trimestre para que eu pudesse passar o cursinho que até então eu fazia à tarde para o período da manhã. Aí no último trimestre eu fazia o cursinho de manhã, aí fazia o plantão de dúvidas do cursinho à tarde, resolvi fazer um outro cursinho para complementar algumas matérias à noite. Então foi um ano bem difícil, bem puxado, mas mesmo assim eu não sabia se eu ia conseguir passar em medicina, porque afinal a concorrência era grande. E qual foi a alegria quando eu vi finalmente meu nome no jornal, né? E era o ano 2000, e aí eu vi que eu tinha passado na FUVEST. E aí fui lá correndo pro cursinho, pro etapa, pintaram meu rosto. E depois voltei pra casa, minhas amigas me jogavam ovo, me jogavam farinha, enfim, inesquecível, né? Esse momento, acho que pra todos. E aí eu vi que pela classificação eu iria pra USP Ribeirão, né? Só que eu nasci em São Paulo, sempre morei em São Paulo, minha família era de São Paulo e eu não queria, apesar de muita gente querer muito sair de casa, eu não queria sair de casa, porque eu tinha minha avó perto de mim, nós éramos muito próximas, então eu optei por ficar na Santa Casa. E foi a melhor decisão que eu tomei. E lá eu aprendi muito e fiz muitos amigos e vivi muitos momentos maravilhosos. Então, no começo é tudo, né? Imagina, eu estudei na mesma escola durante 13 anos, então abriu-se um novo mundo para mim, né? Então eram muitas as pessoas diferentes com as quais eu não tinha contato e tinha aquela pressão dos veteranos para treinar, era uma pressão boa, saudável, né? E então eu lembro deles na porta do anfiteatro da Físio capturando os calouros, né? Para irem pro treino. E aí, ao mesmo tempo começaram aquelas matérias bioquímica, biofísica. Eu lembro das aulas do Dr. Raul falando de prostaglandinas e, enfim, e era tudo muito, muito exciting, né? Era muito legal. Era tudo que a gente estava esperando e era uma avalanche de emoções ao mesmo tempo. Então, a partir dali a gente já estava inserido dentro de um hospital, né, com todo tipo de patologia possível e com muito acesso aos pacientes. E acho que isso faz toda a diferença na formação de um médico, porque ali é o verdadeiro aprendizado, né, não só da medicina, quanto da empatia, da humanidade, de ver, como a gente sempre aprende na Santa Casa, o ser humano como um ser biopsicossocial, né? E ali eu fui construindo as minhas vivências. Eu lembro de vários casos que eu acompanhei, né, desde o primeiro ano da faculdade, porque lembro de uma paciente que chegou com uma hipoglicemia grave, praticamente sem consciência, infundiram a glicose, ela acordou como se estivesse revivendo. Lembro de casos gravíssimos de pacientes moradores de rua, de brigas, de todo tipo de atendimento que a gente faz ali naquele pronto-socorro. E com isso aprendendo a cada caso. Então eu só posso agradecer imensamente a todos os meus mestres, né? Das matérias básicas, da morfo, da físio, depois das matérias clínicas, cirúrgicas, ortopedia, tudo, não dá para quantificar quanto a gente aprende, quanto a gente cresce nesses anos, né? E lembro que tudo isso, assim, foi passando e a gente foi se aproximando cada vez mais dos amigos, porque era uma convivência muito intensa. E no 5º ano eu lembro que eu já comecei a desenvolver esse meu lado mais voltado para o ensino, que é o que eu gosto muito. Então eu lembro que eu já fui monitora, né, de propedêutica clínica para os alunos do 1º e do 2º ano, então eu ensinava a fazer anamnese, a fazer exame físico. Aí também na faculdade, como atividade paralela, eu era corsete, né? Então auxiliava as cirurgias do Dr. Paulo Roberto Corsi, fiz isso do 2º ao 6º ano, então instrumentava, auxiliava as cirurgias, gostava muito de cirurgia. E aí pareceu para mim um caminho natural, no final do 6º ano, prestar cirurgia geral como residência. E aí
comecei a residência de cirurgia geral, tinha passado no HC na Santa, lembro que eu conversei com o Dr. Samir Haslan, na época acabei ficando na Santa porque eu queria fazer cirurgia vascular e também adorava o Dr. Cafaro, então muitos mestres maravilhosos da vascular. E aí eu comecei a residência de cirurgia geral na Santa, mas vi que no meio do primeiro ano me deu uma sensação de que eu não ia conseguir conciliar tudo que eu queria fazer na minha vida se eu fosse cirurgiã, embora eu amasse aquilo. Eu queria ter mais tempo para a família, para mim, para filhos, então eu acabei mudando de opção. Foi muito difícil largar, porque eu gostava muito, mas eu percebi que a hora de mudar era aquela, e que se eu não fizesse isso, talvez depois eu ficasse numa situação que eu não poderia mais, ou seria mais difícil voltar atrás. Então, eu já tinha desde então uma segunda opção em mente, que era a radiologia, desde sempre, mas a gente tem muito menos contato, ou tinha naquela época, com a radiologia do que com a cirurgia, então acabou ficando meio que em segundo plano. Então, quando eu larguei a cirurgia, eu fui fazer um estágio fora do Brasil para conhecer melhor a radiologia, então fui para Georgetown University, em Washington, D.C., fiz um estágio em radiologia lá, mais focado em radiologia intervencionista, e quando eu voltei eu tinha certeza que era isso que eu queria fazer, radiologia, e acabei prestando novamente a prova de residência no Brasil e passei no HC, no INRAD, né? E foi muito bom também, embora eu continuasse morando do lado da Santa e dando as minhas voltas lá na Santa, foi muito positivo, né? Ter contato com outro grande hospital é sempre algo que acrescenta, e conhecer outros mestres maravilhosos, eu também só tenho a agradecer da minha época de residência de radiologia. E, enfim, continuei a construir meus tijolinhos, fiquei nos tijolinhos da minha formação, né, que começaram na Santa e foram continuando por aí. E aí, enquanto eu estava no HC, eu fiz a residência, depois fiz a preceptoria lá dos alunos da graduação de medicina, né, do 5º e 6º ano, e dos residentes de radiologia, diagnóstico por imagem. Aí fiquei lá no HC como assistente depois, até 2015, na época que eu tive meu filho, e aí foi difícil conciliar tudo, porque nessa época eu já estava, desde quando eu saí da preceptoria do HC, eu já estava como contratada no Einstein. Aí, depois que meu filho nasceu, eu fui batizá-lo na capela da Santa Casa, então sempre, né, assim, uma história muito bacana com a Santa Casa, porque quando eu entrei na faculdade, eu não comentei isso, mas meu pai, ele tinha feito pediatria na Santa Casa, então ele foi todo orgulhoso me mostrar o hospital, me apresentar para as pessoas, né, e falava do Dr. Wojcicki, que era o chefe da pediatria na época dele, com todo orgulho e carinho, e depois a chefe da pediatria na minha época era a doutora Maria Lúcia Passarelli, que tinha feito residência com o meu pai. Então, a Santa Casa sempre foi muito presente na minha vida, assim, de formas diferentes, até quando eu batizei meu filho lá na capela. E aí eu saí do HC nessa época, né, quando eu tive meu filho, e fiquei concentrada mais no Einstein, onde eu já estava, que também foi uma fase maravilhosa na minha vida, amo esse hospital, 8 anos e meio lá dentro, e contato com pessoas incríveis, também aprendi muito lá e desenvolvi ainda mais essa minha parte de ensino. Lá no Einstein fui responsável pelo ensino da neuroradiologia diagnóstica, né, para os residentes, tanto para os R1, R3 quanto para os R4 de especialidade da neurorádio, e fui coordenadora do módulo de neuroradiologia da pós-graduação Estado da Arte em tomografia e ressonância, fui professora da Faculdade de Medicina, né, da Faculdade de Ciências da Saúde, Faculdade Israelita de Ciências da Saúde Albert Einstein, e esse convite surgiu em 2016, quando eles me convidaram para fazer um programa pedagógico dessa disciplina, junto com os colegas da histologia, e foi muito bom. Eu fui professora de neuroanatomia lá durante 3 anos, de 2016 a 2019, junto com as atividades de assistência aos pacientes, junto com o ensino dos residentes. Então, na mesma semana que eu comecei a ensinar neuroanatomia na faculdade do Einstein, eu comecei a pós-graduação em gestão de saúde no INSPER, também em paralelo, era um programa junto com o Einstein. Então, levar tudo isso em paralelo, né, a vida de mãe, médica, radiologista, assistência aos pacientes, ensino aos residentes, ensino na faculdade de medicina, que foi uma época incrível, eu amava dar aula lá, mas tudo isso foi até 2019, quando apareceu um convite completamente inesperado de vir aqui para a Suíça, onde eu estou agora. Vim trabalhar aqui como radiologista, também atuo aqui no centro de formação de novos radiologistas, um centro considerado nível A.
E foi difícil tomar essa decisão de vir para cá, também exigiu muito estudo de reaprendizagem do francês, né? Porque fazia muitos anos que eu tinha estudado, então eu tive que pegar tudo de novo, reaprender praticamente. Mas foi uma experiência de vida que eu quis ter, né? Não só uma experiência profissional, também uma experiência profissional interessantíssima, mas uma experiência de vida, né? E só posso agradecer a Santa Casa por ter me dado a base para passar por tantos desses ciclos e dizer que eu amo profundamente esse lugar e foram realmente alguns dos melhores anos da minha vida. Aproveito essa oportunidade para deixar um grande abraço aos meus professores, com muitos eu ainda converso com frequência, aos meus amigos, tanto das outras turmas quanto aqueles que compartilharam tantas coisas boas, né? Os meus colegas da 38. E só posso agradecer e no que eu puder retribuir a Santa Casa por tudo que ela me deu e continua me dando, contem comigo. Um grande abraço a todos e Areguá.